A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez nos encontramos reunidos aqui para fazer esta gravação. Eu quero estar orando com você, pedindo a Deus que Deus venha nos abençoar. Que este culto, que esta palavra e esses louvores que serão entoados possa chegar até o teu coração e que possa alimentar a tua alma nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, te glorificamos, bendizemos ao teu nome na beleza da tua santidade. Pedimos a Ti que a Tua graça, meu Senhor, protetora, seja sobre a vida de cada um dos teus servos. Aqueles que estiverem ouvindo, meu Senhor, estas palavras, estiverem ouvindo, meu Senhor, os louvores, que o coração, meu Senhor, possa estar repleto de paz, de saúde e de alegria, porque isso é o que é importante. Queremos orar, meu Senhor, pelo Brasil, pedindo ao Senhor que o Senhor venha intervir, Senhor, nesta situação, nos dando vitória, nos dando graça, e trazendo, Senhor, o restabelecimento de todas as coisas. Toma, Senhor, o Ministério Ebenezer em Tuas mãos, a nossa liderança, Pastor Marcos, e aqueles que fazem parte dessa diretoria. Te entregamos em Tuas mãos, pedindo que a Tua mão, Senhor, esteja sobre este lugar e sobre as nossas vidas. É o que nós pedimos em Ti e esperamos em nome de Jesus. Amém e amém. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso me entregar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia o
toda a minha vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém, meus queridos. Depois de ouvirmos
louvorzinho de adoração ao nome do Senhor, quero compartilhar com os irmãos a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, que encontra-se no Salmo de número 4, no verso 1, que diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Vos trago esta mensagem nesta noite, que tem sobre tema, em tempos de angústia, o que fazer? Em tempos de angústia, o que eu devo fazer? Como eu devo me proceder? Como eu devo agir quando estamos enfrentando um momento de angústia na nossa vida? Quando nós entendemos a palavra, quando o salmista escreve esse salmo, ele estava vivenciando um momento crítico na vida dele, porque havia uma oposição, havia um grupo de pessoas encabeçadas pelo seu próprio filho, que estava se opondo a ele, estava querendo tomar o reino de Davi, o que aconteceu depois. E o interessante é que Davi, ele faz essa oração, e esse salmo é um salmo muito específico, porque foi escrito numa época específica. E ele vai dizer: ó Deus, ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia. Então, o tempo que ele escreve esse salmo foi num tempo específico. Ele estava passando por um momento de angústia na sua vida. A angústia é uma sensação psicológica e ela é caracterizada pelo sufocamento, pelo aperto no peito, pela ansiedade, pela insegurança e até mesmo a falta de humor. São características de uma pessoa angustiada. E Davi estava vivendo isso, Davi estava passando por uma situação difícil. E aí a gente, quando começa a estudar esse salmo, a gente vê quais foram as atitudes que Davi tomou nesse tempo. O que ele fez nesse tempo de angústia? A primeira coisa que nós vemos quando Davi começa a agir, ele vai dizer: ó, ouve-me quando eu clamo. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, meu irmão, na hora que nós estamos sentindo angustiado na nossa vida, com aflição, com insegurança, com ansiedade, é orar, é buscar o Senhor. A oração, na realidade, é a única maneira que o homem, que o ser humano tem de falar com Deus. Deus fala conosco de diversas maneiras. Deus fala pela palavra, Deus fala pelo louvor, Deus fala pelo testemunho. Mas a única maneira do ser humano falar com Deus é somente através da oração. E é justamente nessa oração que nós precisamos entender que a oração, ela é uma forma de relacionamento. Nós nos relacionamos com Deus através da oração. Porque a oração é a única linguagem de relacionamento entre Deus e o homem. E a base e a prova de uma comunhão, ela sempre esteve voltada no relacionamento. A Bíblia vai falar em Amós capítulo 3, versículo 3, vai dizer assim: andarão dois juntos se não tiverem acordo? Então, um homem, ele se relaciona com Deus através da oração em concordância com aquilo que Deus quer para a vida dele, com aquilo que Deus pretende para a vida dele. Então, a oração, na realidade, é falar com Deus, é dirigir a Deus através de palavras ou através do pensamento. Então eu oro falando ou eu oro no pensamento. Quando Jesus, uma certa vez, dizendo para os seus discípulos como eles deveriam orar, lá no capítulo 6, versículo 6 do livro de Mateus, ele vai dizer: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, e teu pai que te vê em oculto vai te recompensar. Então você pode orar nesse sentido. Quando você abre a Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 1, a partir do verso 12 e 13, Ana chega dentro do templo, ela dobra o seu joelho
e ela não fala, ela começa a balbuciar, só mexer com os lábios, sem falar palavras. Era uma forma que ela estava orando, e talvez Eli não conseguiu interpretar aquela forma de oração e a criticou, porque achava que ela estava bêbada, achava que ela tinha bebido já logo cedo. E aquilo ali, ela falou assim: não, a minha alma está angustiada. Então, a oração é esta maneira de nós falarmos com Deus. É isso que Davi está querendo nos ensinar neste salmo. Que em tempos de angústia, a primeira coisa que nós precisamos aprender a fazer é orar, buscar o Senhor. E quando nós falamos de oração, nós falamos de alguns tipos de situação em oração, que é chamada súplica. O que é a súplica? A súplica é um ato de pedir com humildade e reverência, e de perseverança. Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer algo interessante, que não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, através da oração, súplica, com ação de graça. Então, quando ele fala que ela deve ser conhecida, nós só conhecemos o que uma pessoa deseja se essa pessoa falar o que ela deseja. Então, a súplica é uma forma de você falar com Deus, aí já não é mais no pensamento, já é com palavras. E agora, Davi chega ao extremo da oração, que é o clamor. Ele não está dizendo assim: ouve, meu Deus, quando eu oro, ou ouve, meu Deus, quando eu suplico. Ele está falando: ouve-me, ó Deus, quando eu clamo. Clamor significa um grito de socorro. É o extremo da oração, é quando você está numa angústia tão grande, que é o que ele estava vivendo, que ele não somente ora, mas ele simplesmente clama, ele dá um grito pedindo socorro ao Senhor. Então, quando nós oramos e clamamos, significa que nós estamos no extremo daquilo que nós estamos precisando. É praticamente um grito de socorro. Quando você olha a palavra do Senhor, lá em Lucas, no capítulo 18, a partir do seu versículo 36 ao 39, Jesus ia passando por Jericó e tinha um homem cego na beira do caminho e ouvindo aqueles passos. Ele pergunta: quem é que está passando? E alguém diz: é Jesus. E ele já tinha ouvido com certeza o que Jesus era capaz de fazer. A Bíblia diz que ele começou a gritar, a clamar, e diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Algumas pessoas disseram: não crente, não chame, porque ele não vai te ouvir. Quanto mais tentava dizer para ele não gritar, mais ele gritava. Sabe por quê? Porque ele estava pedindo socorro. E é o que Davi está ensinando para nós. Tem hora na nossa vida que nós oramos, tem hora na nossa vida que nós suplicamos, tem hora na nossa vida que nós temos que clamar. E a situação de Davi era essa, era uma situação angustiante, e ele precisava agora clamar e dizer: Senhor, me socorre, eu preciso que o Senhor me socorra. É igual acontece lá no capítulo 2, no versículo 2 do livro de Jonas, quando Jonas está no ventre de um peixe, ele vai dizer uma coisa interessante, disse: na minha alma angústia, na minha alma angústia. E ele vai dizer algo interessante, ele diz: na minha alma angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre e do abismo. E ele vai dizer: gritei, e tu ouvistes a minha voz. Ele vai dizer: eu gritei, porque a angústia levou ele a tomar essa decisão de gritar, de pedir socorro ao Senhor. Eu não sei o estágio que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas há momento da nossa vida que nós precisamos gritar, é dizer para o Senhor: ouve-me, Senhor, ouve, Deus, a minha angústia, eu estou angustiado, e eu preciso que o Senhor intervenha na minha vida. A segunda coisa, meu irmão, que nós precisamos entender, em relação ao tempo de angústia, é que eu preciso ter cuidado para não murmurar. Porque o que acontece com muitas pessoas, quando passam por situações adversas, ele tem tendência a ficar reclamando. Olha só o que diz o Salmo de número 13. Quando nós passamos por angústia, nós temos tendência a questionar, a ficar questionando. Davi, ele escreve esse Salmo número 13, e ele vai dizer assim, o título diz que na sua extrema tristeza. Aí Davi começa a dizer: até quando te esquecerás de mim, Senhor?
para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Davi está fazendo um monte de questionamento, porque ele está vivendo uma tristeza. Ele está vivendo um momento de angústia na vida dele. E quando nós estamos vivendo isso, a tendência é nossa começar a questionar Deus, começar a perguntar para Deus: e aí, Senhor, o Senhor não está vendo? Como se Deus não estivesse vendo o que eu estou passando, como se Deus não estivesse olhando e contemplando o que eu estou atravessando, como se Deus simplesmente esquecesse de mim. E Deus, meu irmão, querendo ou não querendo, Deus não pode esquecer, não tem como Deus esquecer. Porque a Bíblia vai dizer em Isaías, no capítulo de número 29, versículo 15, que diz que ainda que uma mãe pudesse esquecer do seu filho, que ela gerou, que ela deu à luz, aí ela vai dizer assim: ainda que uma mãe se esqueça, todavia eu não me esquecerei de ti. Então saiba de uma coisa, tenha cuidado, porque neste momento, é um momento que muito propício para que nós possamos murmurar, é dizer como se Deus não estivesse vendo o que está acontecendo comigo. Meu querido, quando nós começamos a questionar demais, isso aí pode virar uma murmuração na nossa vida. O que é a murmuração? A murmuração nada mais é que uma reclamação descabida em relação a Deus. Então nós precisamos ter cuidado, que no momento da nossa angústia, para nós não estarmos murmurando, dizendo e questionando algo que pode trazer um prejuízo para a nossa vida. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar por situações e começar a perguntar para Deus: por quê? Por quê, Senhor? Por quê? Quando nós perguntamos, quando nós fazemos esse tipo de questionamento de porquê, significa que nós estamos querendo ser autossuficientes, achar que nós não podemos passar por provações, achar que nós não podemos passar por momentos de dificuldade. Então, nos momentos de dificuldade, nós não temos que perguntar por quê, nós temos que perguntar para quê. Para quê significa dependência. Para que significa entendimento que o que eu estou passando, Deus está tirando um propósito nisso. Porque tudo que você passa, há um propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Romanos 8, 28 diz: e sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Tudo que você está passando tem objetivo. Deus está sempre alcançando um objetivo naquilo que você está atravessando. Uma terceira coisa, meu irmão, que nós precisamos entender, que em tempos de angústia, o que eu devo fazer é confiar no Senhor. Confiança envolve entrega. Salmo 37, versículo 5, vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Então o passo primeiro da confiança é entrega. Então eu entrego aquilo que estou passando, esses momentos que eu estou passando, boto na mão do Senhor e fica tudo tranquilo, porque Ele assume daqui por diante quando você deposita aos pés dele. A confiança de Davi é porque Davi entendia três coisas, meu irmão. E presta atenção no versículo de número 4, no versículo de número 3, ele vai dizer assim, verso 3, ele diz: sabei, pois, que o Senhor separou para si aqueles que lhe é querido, o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Três coisas Davi ensina para a gente entender o que ele entendia, porque ele confiava no Senhor. A primeira coisa, ele vai dizer: o Senhor separou para si, ou seja, Davi estava dizendo que Deus demonstra o seu favor a nós, não porque nós merecemos, mas por causa da misericórdia dele. Então o Senhor está sempre olhando para nós de uma forma particular, como seu povo. Então Davi sabia: olha, Deus me separou, Deus me escolheu, quem te escolheu foi o Senhor. João capítulo de número 15, versículo 16, vai dizer que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu. Então você é um escolhido de Deus, você é separado pelo Senhor. A segunda coisa que Davi entende é que ele vai dizer assim: o Senhor separou para si aqueles que lhe é querido. Quando nós entendemos isso, que Davi estava falando que havia uma proteção especial de Deus sobre a vida dele. Porque todos aqueles que são escolhidos por Deus, Deus escolheu pessoas não capacitadas, mas pessoas para capacitá-los durante a sua jornada. Então, quem Deus chama, Deus guarda,
Deus protege. Então fica tranquilo, meu irmão, Deus está cuidando da tua casa, Deus está te guardando, Deus está te protegendo. E ele vai dizer no final do versículo: o Senhor separou para si aqueles que é querido, e ele vai dizer: o Senhor ouvirá quando eu clamar. Então Davi tinha essa confiança, tinha essa certeza de que ele ia ser ouvido, porque ele era separado por Deus, ele era querido de Deus. E quando nós somos queridos do Senhor, separados pelo Senhor, pode ter certeza de uma coisa: quando você dobrar o seu joelho, Deus está ouvindo o teu clamor, Deus está ouvindo e sabendo o que está passando pela sua vida. Um quarto ponto, meu irmão, o versículo 4 vai dizer assim: irai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. O que eu tenho que entender disso aqui, meu irmão? É que no momento de angústia eu tenho que considerar os meus atos. Eu tenho que ter cuidado com meus atos, eu tenho que ter cuidado com determinadas coisas. Ele vai dizer, algumas versões diz: perturbai-vos ou irai-vos e não pequeis. Por quê, meu irmão? É justamente nessa hora, quando nós estamos angustiados ou tristes, que precisamos vigiar no que nós vamos falar e da forma que nós vamos agir. Porque toda vez que a gente está chateado, angustiado, aflito, que uma pessoa chega perto de você, a gente não vigia e fala o que não tem que falar, age do jeito que não tem que agir, começa a dar respostas equivocadas, começa a demonstrar uma característica que não é normal de um servo do Senhor, começa a tratar as pessoas mal, começa a tratar as pessoas de qualquer jeito. Então nós temos que vigiar que quando nós estamos num momento de angústia, a nossa situação emocional, ela está complicada. Então eu preciso vigiar, para que eu não venha tratar as pessoas mal e eu não venha pecar contra essas pessoas. A Bíblia vai dizer lá em Efésios 4, 26, ireis ou irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, a ira, você pode ficar irado, você pode ficar com raiva, você pode ficar zangado. O problema é o que você vai fazer quando você está atravessando isso. O problema é como você vai reagir quando você está triste, quando você está aborrecido, quando você está angustiado, para que a gente não venha pecar contra o nosso irmão ou contra a nossa irmã. Então, é justamente nesse motivo que nós temos que ter cuidado como que nós vamos agir. Aí ele vai dizer como que devo agir. Ele vai dizer: falai com o vosso coração sobre a vossa cama. Meu irmão, o dia que a gente está aborrecido, o melhor lugar para ficar é dentro de casa. O melhor lugar para ficar é dentro de casa, deitado, conversando comigo mesmo, em cima de uma cama, fazendo uma reflexão, uma autorreflexão sobre a minha vida, refletindo sobre mim mesmo, fazendo uma autoanálise comigo mesmo. Então é um momento que eu tenho que vigiar, para eu não pecar contra as outras pessoas que não tem nada a ver com o meu problema. E ele vai dizer uma coisa, para terminar, ele vai dizer: falai com o vosso coração sobre a vossa fama, para você refletir com você mesmo, e ele vai dizer: e calai-vos, fica calado. Que é a hora na nossa vida, meu irmão, que a gente tem que aprender a ficar de boca calada, para que a gente não crie mais problemas que a gente criou para a gente mesmo. Então há horas na nossa vida que nós precisamos ficar calados. Porque precisamos aprender a ficar de boca fechada para não pecar contra as outras pessoas. Provérbios capítulo 10, versículo 19 vai dizer: na multidão das palavras não falta transgressões. Então eu preciso nesse momento vigiar o que eu vou falar, vigiar como eu vou agir, para que eu não venha pecar contra aqueles que não têm nada a ver com o que eu estou passando. A quinta coisa, o que eu devo fazer em tempo de angústia? O salmista vai ensinar para nós no versículo 7. Ele vai dizer assim: puseste alegria no meu coração. Meu irmão, no momento de angústia, de aflição, de tristeza, o que nós temos que orar, clamar ao Senhor, é para que Ele troque todo esse sentimento de angústia, de aflição, por um sentimento chamado de alegria. A alegria é dele. Ele pode botar alegria no nosso coração, arrancar esse sentimento equivocado que está em nós e colocar alegria no nosso coração.
E quando nós entendemos que essa palavra coração na Bíblia, muitas das vezes ela quer falar da mente. Não está falando desse coração aqui, mas está falando do coração-mente. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 9, vai dizer que as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem. Olha quem vai dizer, não subiu ao coração, mas o coração está para baixo. Mas ele não está falando desse coração, está falando de mente, raciocínio. Como sendo angústia um sentimento psicológico, então ele está falando da mente. Davi está falando da nossa mente. Então nós temos que proteger a nossa mente. Nós precisamos preencher a nossa mente num momento desse com algumas coisas. A primeira coisa que eu preciso preencher minha mente é com algo chamado de esperança. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21, ele vai dizer: quero trazer à memória, eu quero trazer à mente aquilo que me traz esperança. Então preencha a sua vida com coisas que aconteceu no passado na tua vida, que Deus te deu vitória, que Deus mudou a tua situação, que Deus reverteu o caso. Traga isso à sua memória, preencha a sua memória com aquilo que dá esperança, com aquilo que vai te trazer uma esperança de dias melhores. A segunda coisa que eu preciso preencher a minha vida num momento desse é com a palavra. O salmista vai falar no Salmo 119, versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, queridos, quando você tem a palavra de Deus no teu coração, esses momentos de angústia vão bater na sua porta, você vai passar por ela, mas você vai passar com a palavra de Deus na sua vida. A terceira coisa que eu preciso preencher a minha mente, eu preciso preencher o meu coração, é com fé. Hebreus 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então preencha a sua vida com uma palavra de esperança, preencha a sua vida com a palavra de Deus, preencha a sua vida com fé, que Jesus vai mudar o histórico da tua vida, e Ele vai te tirar dessa situação que você está vivendo, e te colocar numa outra situação, em que a angústia vai ser trocada por alegria, a tristeza vai ser trocada por alegria, a desesperança vai ser trocada por uma esperança que está nele. Quando nós entendemos isso, e Davi entendia isso, que no momento que ele estava aflito, no momento que ele estava angustiado, ele diz: bota alegria no meu coração, e Deus vai colocar alegria no teu coração nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Ele vai arrancar essa tristeza, vai arrancar esta angústia do teu coração, e colocar paz e alegria, porque Ele é um Deus que nos dá alegria, nos dá paz, e nos dá confiança de que Ele pode todas as coisas. E eu termino aqui, meu irmão. Termino aqui. O que eu tenho que fazer em tempo de angústia? Aquietar o seu coração, aquietar a sua mente, deixar ela ficar quietinha. Olha só que coisa interessante, que diz o Salmo de número 131, versículo 2. Ele diz assim: mas acalmei e tranquilizei a minha alma, tal qual um bebê de colo junto à sua mãe, qual um bebê de colo junto à mãe. Você já viu um bebê de colo, quando está no colo de uma pessoa que ele não conhece, e ele fica, chora de um lado, chora do outro, chora de um lado, chora do outro, e quando a mãe pega ele no colo, ele se acalma, ele se tranquiliza, ele fica em paz, ele fecha os olhos e sabe assim: eu estou no colo da minha mãe, porque ele conhece. É o que Davi está ensinando para nós, o salmista está ensinando, que nós precisamos pegar a nossa alma, meu irmão, como se fosse um bebê no colo da sua mãe e tranquilizá-la. Querido, não adianta a gente desesperar, não adianta a gente nos angustiar, porque o meu desespero e minha angústia não vai mudar a minha situação. Ele não tem condição de mudar a situação. Esse sentimento muitas das vezes nos faz tomar atitudes equivocadas. Mas quando você aquieta a sua alma, quando você aquieta o seu coração, quando você faz igual essa criança no colo da mamãe, aquieta, fica tranquilo, fica calmo, porque aquele que está te sustentando, aquele que te pegou no braço, ele está aqui nesta noite para te abençoar, está aqui nesta noite para trazer para você e dizer para você: aquieta-te, acalma-te, porque o Senhor está tratando comigo e está tratando com você. O Salmo de número 46, versículo 10 vai dizer: aquietai-vos e sabei que sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Querido, aquieta o teu coração, aquieta a tua mente,
Fique tranquilo. Mesmo nesse momento que Davi estava passando, ele vai dizer no versículo 8, olha que coisa linda, meu irmão. Ele vai dizer: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança e tranquilidade. É a melhor coisa que tem é quando você está tranquilo, a coisa está tudo deslanchando contra você, tudo dando errado. Aí você chega em casa, você deita, você dorme e acorda só no outro dia e nem lembra que você está passando pelo que você está passando. Sabe por quê? Porque é como se Deus tivesse pego a tua alma e ninado ela, dizendo: dorme, meu filho, dorme em paz, porque eu estou te dando segurança. Aquieta a tua alma, tranquiliza a tua alma, porque sou eu que estou ninando você nesta noite. E que o Senhor possa te ninar nessa noite, que o Senhor possa pegar sua alma no colo e dizer para ela: te acalma, alma, porque eu vou ser exaltado. Te acalma, alma, que as nações vão me reconhecer. Te aquieta, alma, porque o teu problema não é maior do que o Deus que você serve. Te aquieta, alma, porque Deus está pegando a tua causa, está tratando ela. Mas é necessário que você espere no Senhor. Peça ao Senhor nesta noite, como o salmista pediu, alegria e tranquilidade. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo venha te conceder uma noite abençoadora e uma semana abençoadora. Eu quero orar por você nesta noite. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Pedimos ao Senhor a tua bênção, a graça e a tua misericórdia sobre a vida daqueles que estão ouvindo esta gravação. Que o Senhor venha trazer um tempo, meu Senhor, de alegria e um tempo de tranquilidade, meu Senhor. Aqueles que estão vivendo um momento de angústia, de aflição e muitas das vezes de desespero. Que o Senhor venha ouvir o nosso clamor, Senhor, o nosso grito de socorro. Que o Senhor venha intervir na nossa vida, segundo a multidão das tuas misericórdias. Fica, pois, conosco, nos ajuda, nos guarda. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero a glória de Deus. Cansei, não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em